Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal, dar continuidade aqui na nossa programação da semana, conversando, debatendo aí sobre as eleições de 2024, com os pré-candidatos aí que estão concorrendo ao pleito, alguns pré-candidatos, outros já são, né, candidatos, e vamos aí fazer um debate aí com eles, né, ver o que eles estão pensando aí do processo eleitoral, sobre a política do país e muito mais. E hoje vamos ficar aqui por aqui em São José dos Campos, né, para a gente conversar aqui com o Marcelo Ribeiro, ele que é pré-candidato a vereador pelo PT, e vamos bater um papo aí sobre os problemas da cidade e outras coisas a mais. Então, Marcelo, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Olá, Guilherme, muito prazer estar aqui com vocês. Eu venho do mundo sindical, né? Eu sou diretor do sindicato que representa trabalhadores em contabilidade e serviços, é o SEAC, além da área que é lotérica, administrador de consórcio, contabilidade. A gente também representa os trabalhadores na Urban, né? A Urban é uma prestadora de serviço que presta serviço para a prefeitura, apesar de ser quase 100% prefeitura também. Só que os trabalhadores da Urban são seletistas, né? Empresa de economia mista. Também tem uma academia de dança de salão no Motorama, sou professor de dança, né? Já há algum tempo, há uns 15 anos. Estou na vida sindical há mais de 30 anos. Estou numa missão especial nessa campanha, porque eu tenho o meu filho Matheus, que é portador de síndrome de Down. Então, a gente vai falar bastante nessa campanha sobre inclusão, sobre todas as experiências que eu tenho nesse ramo e como eu alfabetizei e transformei meu filho num ser humano independente. Eu acho que isso dá para ser transmitido também para outras pessoas que precisam, para projetos de lei que possam implementar modos de cuidar e de incluir de verdade. Enfim, eu tenho 4 filhos, moro em São José há 30 anos, é a terceira vez que eu estou disputando para vereador, também disputei para deputado estadual em 2022, tive 1.500 votos na cidade, 1.499, né? E, estou aí, né? A gente tem uma pauta também para defender o povo negro, contra qualquer preconceito aí e violência contra a mulher, enfim. O que a gente quer é contribuir para a nossa cidade, para uma cidade mais justa e igualitária. Então vamos lá que, Marcelo, pelo visto aí vai ter bastante coisa para a gente abordar, né? E começando aqui a nossa conversa, falar sobre a Urban, né? Hoje, quais são os principais problemas que a Urban sofre? Como que você avalia a política na prefeitura, né, de condução aí da Urban, né? E o que que você propõe aí para a Urban e principalmente para os trabalhadores da Urban? Cara, eu vou te falar a verdade, Guilherme. Se for para eu listar os problemas da Urban, o programa vai ser só para falar da Urban, hein? E olha, a gente, como eu disse, né, está nessa luta aí, fazendo acordos coletivos e dissídios coletivos há 20 anos na Urban. E já passamos por situações melhores, mas hoje nós enfrentamos a pior diretoria que essa Urban já teve, ou sendo direto, o pior presidente que essa Urban já teve, né? Só para você ter ideia, eu vou começar pelo último julgamento nosso agora, esse mês, que julgou o processo do Covid-19. Não sei se você acompanhou, acho que eu cheguei a falar para você. A Urban, no início da pandemia, não permitia que os trabalhadores usassem máscara, não dava álcool em gel, entendeu? Não dava luva. Os trabalhadores que usassem máscara na varrição eram punidos, porque olha o que eles diziam. O cara varrendo rua, exposto a um monte de risco, mas se usasse máscara, ia criar um constrangimento para o cidadão. E aí o cidadão ia ficar... Olha só que situação, cara. Tivemos que entrar com ação, conseguimos determinação da justiça para dar álcool em gel, máscara, toda a proteção.
tiramos os com mais de 60 anos e comorbidades das ruas, certo? Porque elas queriam que eles continuassem trabalhando nos cemitérios, em todo lugar. Enfim, saiu a sentença agora, a Urban foi multada em R$ 1.200.000, né? E a gente, além de ter conquistado todos os benefícios para os trabalhadores, agora nós vamos querer que essa multa reverta em favor dos trabalhadores também. Então, para você ter uma ideia como são os problemas lá na Urban. Recentemente, quando eu ainda estava no sindicato, que agora eu estou afastado, uma procuradora fez a mesma pergunta que você fez, né, a procuradora do trabalho, para eu falar um pouco sobre os problemas da Urban. Aí eu descasquei, né? Fiquei quase uma hora falando para ela, porque é um absurdo, cara. Por exemplo, essa questão da água. Quem trabalha na rua varrendo, ela dá uma garrafinha de 500 ml, mas não tem onde o cara encher a garrafinha, entendeu? E tem gente que fica das 7 da manhã até 1 hora da tarde na rua. É lógico que ele toma aquele 500 ml rapidinho. Aí não pode pedir nas casas, porque é proibido, entendeu? Aí só pode pedir em órgão público que estiver próximo, enfim. Muitas vezes, o que o cara faz? Ele leva mais água congelada para ele conseguir tomar durante o trabalho. Isso é um absurdo, cara. O cara trabalhar e não tem água para beber, entendeu? Agora, nós temos ações que estamos tocando e estamos sendo vitoriosos em todas as ações. A insalubridade é a maior de todas, porque a Urban não queria, né, não pagava a insalubridade para trabalhador da varrição, de cemitério, de algum serviço de manutenção da cidade, e a gente conseguiu ganhar. No mês passado também saiu uma sentença favorável para o pagamento do PLR. A Urban só pagou PLR nos anos do governo do PT. Foram valores baixos, mas é que, de acordo com a lei, você tem que pagar 1/3 do superávit. Só para você ter uma ideia, nos anos agora, né, depois que 2017 para cá, a Urban já teve um acumulado de 25 milhões de superávit, né? Dinheiro que sobrou no caixa, vamos dizer assim. E desse dinheiro, se for dividido como a lei manda, 1/3 para os trabalhadores, daria R$ 3.000 mais ou menos para cada empregado. Só que essa administração não paga. Entramos na justiça, a justiça mandou pagar, a prefeitura recorreu, a Urban recorreu, está em última instância, mas vai ter que pagar, cara, porque é a lei, entendeu? Tem um problema com hora extra, porque a gente tinha um acordo que dava direito das horas extras nos percentuais de 60 e 80, né? 60 as 2 primeiras horas, 80 as demais. Depois da reforma trabalhista, o que a Urban fez? Foi lá e passou tudo para 50%. Não pode fazer isso, porque gera redução de salário do trabalhador. É uma redução indireta, mas é uma redução. Você pega, tem trabalhador que faz 100, 150 horas extra todo mês. Ele recebia 80. Aí no outro mês ele passa a receber 50%. Teve trabalhador que teve redução de R$ 500 no salário, entendeu? Então, assim, ganhamos também na justiça. São várias ações. Só de individual, o Guilherme, nós temos mais de 800 ações na Urban. E temos umas 10 ações coletivas. No dia a dia, o que importa para a gente é o trabalhador viver em paz. Mas até isso ele não consegue. É muita perseguição, é muito cimento de saco, entendeu? Cria-se metas que não existem, enfim. A Urban, ela força muito a barra nos trabalhadores, com os trabalhadores, e não dá para eles o devido respeito, a devida consideração. Mas fala para o Estado inteiro, né, que a Cisão já é uma cidade limpa, organizada, né, que os cemitérios funcionam, que as secretarias funcionam, de esporte, de saúde, de educação, mas não fala que quem está por trás desse trabalho são os trabalhadores da Urban. A maioria de que está na rua de marronzinho é da Urban. Enfim, cara, esses trabalhadores necessitam de alguém na Câmara que esteja do lado deles, cara, porque são 4.200 trabalhadores que praticamente toca a parte difícil do serviço da nossa cidade. Marcelo, você tocou num assunto bastante importante na sua apresentação, né? Que até você citou aí o seu filho, né? Que é a questão da inclusão, né? O que você pensa aí, né? Como você avalia as políticas de inclusão que a prefeitura vem fazendo ou que não vem fazendo, né? No caso, né? Que a gente, por exemplo, eu acompanho bastante a questão, né? Acompanho um pouco a questão dos autistas aqui da cidade e tá complicada.
E eu queria, né, perguntar para você como que você vê essas políticas de inclusão, né, e um pouco aí da importância dessa luta. Cara, olha só, eu não vou dizer que a prefeitura não faz nada, não é verdade. Ela faz algumas ações, sim, mas a questão da inclusão é um trabalho muito maior, Guilherme. Eu tive meu filho, eu tive que passar por 4 escolas estaduais para ele conseguir ser alfabetizado. Inclusive, na primeira, nem diretora, nem professora estavam preparados para recebê-lo. Para ter um projeto, falando de educação, por exemplo, tem que ter acompanhamento, tem que ter um segundo professor, não é, é uma pessoa que nem o Estado fazia. Ia lá para ficar com os autistas e com os Down, só que o que ele ficava fazendo? Ele ficava dando desenho para eles fazerem, para eles brincarem. Não, cara, tem que ter um profissional que tenha condições de alfabetizá-los dentro das condições que eles têm de ser alfabetizados. Então, é um projeto muito maior, tem que preparar esse professor auxiliar, mas tem que preparar também o professor principal, a diretora da escola, a secretaria. Sabe quantas pessoas com alguma deficiência nós temos na nossa cidade, Guilherme? 53 mil pessoas. Então, é necessário hoje que a cidade tenha uma política séria de inclusão. Falei um pouco sobre educação, mas tem também sobre o trabalho. As empresas têm que contratar PCDs, mas elas não querem PCDs que tenham dificuldade em desenvolver um trabalho. Ela quer um cadeirante que consiga ser rápido para as coisas, não tenha problema nenhum de atraso mental e possa desenvolver um trabalho igual a um trabalhador normal dela, comum dela, entende? Também para incluir no trabalho precisa de acompanhamento. Eu já vi vários programas seus já conversando sobre isso. A gente sabe da diminuição de postos de trabalho que a informatização, a questão digital traz. Hoje, você vai ter que criar empregos para cuidadores, entendeu? Para acompanhadores. Então, a gente vai precisar dessas pessoas nas empresas, nas escolas, nos esportes, no lazer, entendeu? Na casa, orientando pai e mãe. Na verdade, os primeiros que têm que ser orientados é pai e mãe. Então, precisa de um projeto de inclusão de verdade. Não adianta a prefeitura falar, vou colocar um professor na escola ali para acompanhar. Mas e aí? Aí o aluno sai da escola, vai para casa, o pai não sabe o que fazer. Então, assim, eu acho que é um programa bacana. São José pode ser pioneira nisso, porque eu busquei de muitas cidades muitas ideias interessantes para fazer projeto de lei, para fazer política pública, para incluir de verdade, e até a questão da renda básica está nesse aspecto, entendeu? Porque eu acho que hoje, seja cuidando de uma criança, de um jovem, de um adolescente ou de um idoso, quem faz esse trabalho, Guilherme, já tinha que ter hoje garantido uma renda básica. Porque a mãe que hoje cuida de um autista, por exemplo, ela não tem tempo para outra coisa na vida dela. Ela cuida dele, mas ela não tem remuneração nenhuma. Ela acha que ela vai ficar com o filho, ela ama o filho. Mas o que ela está fazendo com ele também é uma inserção social. Também ela precisaria de ajuda para poder cuidar desse filho. Ah, mas quando é deficiente, o governo paga um benefício. Não é bem assim. Paga-se um benefício para aquele esquema lá da ajuda, da Previdência, quando a renda per capita na família for menor que R$ 380, por exemplo. Então, veja bem, se tiver 3 pessoas e o pai ganhar um salário mínimo, já não tem direito. Entendeu? O Senado fez um projeto agora que é vergonhoso nesse sentido, dizendo que autista vai ganhar benefício, vai ter rendimento. Aí você vai ver as condições, poxa, quase ninguém alcança. Então também não é sério. Não adianta você falar que você vai dar ajuda financeira para uma família que tem autismo, desde que o pai não trabalhe, desde que a renda seja menos de 380, aí você cria um monte de condição, no final você não vai dar ajuda para quase ninguém. Tem que ser uma coisa bem mais séria e a gente tem disposição para isso, sabe? Para discutir esse projeto na Câmara. É uma ideia que é apartidária, dependente de lado, esquerda ou direita, nós precisamos olhar por aqueles que têm algum tipo de deficiência para incluí-los na comunidade, como cidadão de verdade. É isso que eu quero fazer, né, se eu tiver a chance tal, de estar na Câmara.
Marcelo, continuando aqui a nossa entrevista, né? E né, eu lembro das duas outras vezes que eu te entrevistei, eu perguntei, né, sobre o Alckmin, né? E você foi, né? Agora uma pergunta mais polêmica, você foi escolhido, né? Porque ontem eu vi uma propaganda aí do Dr. Elton, né? Da convenção aí do União Brasil, aonde aparece o PSB, né? Que é o PSB do Geraldo Alckmin. A gente sabe que o PSB faz parte do governo federal, né? Tá certo que não é o PT que está compondo com o Dr. Elton, mas eu queria saber aí, né, se tem alguma discussão interna do PT sobre essa postura do PSB de ter compor uma chapa de direita, né, com o Dr. Elton. Você tem razão, Guilherme, eu sou escolhido mesmo, porque eu também vi essa notícia ontem, a gente já começou a conversar um pouco sobre o assunto internamente, mas não temos ainda nenhuma posição local, apesar de saber que isso não é costurado na cidade, é costurado lá em cima, né? Eu acredito. Mas é estranho. Desculpa, minha opinião é no mínimo estranho, sabe? Porque o doutor Elton não foi diferente de outros, e quando na Câmara, por isso que eu volto naquele assunto, quando vereador, todas as maldades que a prefeitura fazia contra a Urbana, assinava embaixo. Todos os projetos da prefeitura contra o trabalhador, assinou também. Então, agora que ele vai ser prefeito, ele vai ser diferente, ou que ele quer ser prefeito. E aí, unir um partido que tem o vice-presidente, que hoje está numa linha, não é? Mais progressista, eu estava lá junto com o Lula na sexta-feira, lá no hotel, e aí você percebe, né, que a linha é outra agora, não é a mesma linha de ultradireita ou de direitona que ele já teve. Mas aí o partido vem para esse lado, porque em São José dos Campos nós vamos ter 3 candidatos, né? Acredito eu, o Cury, o Anderson e o Elton, que são da mesma linha, cara. Eles não são de linhas diferentes, entendeu? E aí, assim, ter o partido do vice junto lá, eu não acho isso uma coisa legal. Mas, como eu disse também, é a primeira visão que eu estou tendo, né? É difícil a gente avaliar muitas coisas agora. Quando o Alckmin juntou com o Lula, muita gente criticou, mas eu achei que foi uma decisão correta para que a gente derrubasse o bolsonarismo. E eu me lembro que a resposta que eu dei para você não é que o Alckmin vai trazer muito voto para nós, é que o Alckmin não vai bater em nós, não vai ser contra nós. E isso já era importante naquele momento. Hoje eu não sei dizer para você exatamente o porquê dessa junção e, sinceramente, se PSDB quisesse, né, de fato, renascer das cinzas aí, porque é um partido que eles falavam tanto que ia acabar com o PT, ia acabar com o PT, mas quem está se acabando é o PSDB. Em São Paulo, não sei se você acompanhou, foi uma briga também dos vereadores, né? Enfim, na minha concepção, essa junção não ajuda o PSDB, não. E também não ajuda o partido do nosso vice-presidente. Enfim, a gente queria que a União fosse conosco, né, para conseguir derrubar qualquer chance que venha a ter o PL na nossa cidade. Ô Marcelo, você que falou que tava lá na sexta-feira, né? E uma das reclamações que eu vi, que eu, né, até infelizmente tive que bater pouca, né, com certas pessoas, né, em grupo de WhatsApp, né, que acho que você estava presente também, é que o Lula não recebeu uma demanda justa dos trabalhadores, né, metalúrgicos, né? E eu queria saber aí de você como que você viu isso, né? Porque eu acho que o Lula deveria no mínimo ter recebido esses trabalhadores, né? Sim, Guilherme. Inclusive, eu estava com eles, o pessoal da Embraer que foi demitido. Confeccionamos uma faixa que a gente queria abrir lá dentro do hotel, mas não foi possível. A gente abriu lá fora. O que está acontecendo com a Embraer é muito grave, porque está financiando uma diretoria que perseguiu trabalhadores, né? No mínimo, teria que ter uma conversa aí. Lógico que eu tenho o Marião, né, que está na minha campanha,
como coordenador, e ele é um dos diretores do Cine Aeroespacial que foi dispensado, entendeu? Então, assim, eu entendo que os momentos são diferentes, eu sei que às vezes é difícil para o Lula, né? Porque ele, já falamos também sobre isso, um Congresso que não ajuda, às vezes não quer transformar, como a moça, né, que é assessora da presidência, falou para nós. Não, a gente não quer transformar esse momento num momento desse, porque vai atrapalhar a questão do evento. E a gente acha que não, porque o evento, a faixa não estava xingando o Lula, não estava falando, estava simplesmente falando, senhor presidente, nós somos 23 diretores que fomos dispensados pela atual gestão, sabe? Diretor de sindicato dispensado. E foi uma leva. Se fosse até para discutir dispensa, como que se fala, dispensa coletiva, já seria errado, entendeu? Se você dispensa um diretor ou outro e justifica uma coisa, ainda que seja mentira, é uma coisa, mas dispensou vários de uma vez, cara. Isso é muito errado. E eu acho que, se não o Lula, mas a assessoria dele devia ter permitido. Tá, não permitiu. Mas a moça que estava com ele lá, que eu não lembro o nome dela, que é assessora da presidência, ela recebeu também a carta, já que o Maranhão conseguiu entregar a carta na mão do Lula também, sabe? E eles disseram que vão tomar providências. Então, tomara que isso aconteça mesmo, porque eu estou falando desses diretores, tá, Guilherme? Mas tem mais um monte de problema na Embraer de dispensa de trabalhadores. Eu estou falando no modo geral, assim, eu acho que eu quero ver como vai ser visto esses investimentos e se for aumentar a mão de obra da empresa por conta do serviço, se vão olhar esses trabalhadores primeiro que foram dispensados, né? E a questão da Vibras, né, que também foi levantada, mas foi levantada aí pelo Sindicato dos Metalúrgicos. Então, também acompanha um pouco a Vibras, a gente está nessa discussão aí, até o Boulos propôs lá um projeto para estatizar, né? Num primeiro momento, eu acho interessante isso acontecer, mas mesmo que não acontecesse, eu acho que o governo federal tinha que comprar essa briga, né? Vai financiar 4 bilhões aí em obras, financiar mais 700 mil para ajudar a Vibras a manter os trabalhadores e continuar produzindo, não é? Deu-se tanto dinheiro, né? Dá tanta isenção para tantos setores aí no Brasil, por que não restabelecer a condição dessa empresa? Você sabe também que a Vibras está com negociação para ser vendida para outro grupo, né? Então, também não sei que pé que está isso. Mas qualquer coisa que aconteça, que olhe pelos trabalhadores, eu aprovo. Então, se vai estatizar, mas vai ajudar os trabalhadores que estão aí precisando, muitos sem salário, beleza. Ah, não vai estatizar, mas o governo vai dar o dinheiro para ajudar e a Vibras vai garantir o pagamento e o emprego do pessoal, ótimo também. O que não dá é para deixar eles abandonados como eles estão. E Marcelo, agora prosseguindo aqui a nossa entrevista, falar de alguns problemas da cidade, né? E um deles é a questão da luta dos moradores do Banhado, né? Que vem travando uma luta aí contra as gestões da prefeitura. Como que você enxerga essa luta e qual que é a importância aí dos moradores do Banhado? Cara, a gente sempre acompanhou, eu estive com eles nas lutas, eu converso muito com o Renato, com o pessoal de lá, né? Tem um senhor lá que eu esqueci o nome dele agora, que a gente conversou na minha campanha, seu Davi, isso. Eu conversei com o seu Davi na minha campanha de 2016. E lá eles já sofriam essas pressões. Olha para você ver. Ou seja, 8 anos, com certeza antes disso também teve problema. Lógico que as maiores investidas foram agora no governo Anderson, né? Nós chegamos a ocupar a rua lá um dia, fizemos passeata, tudo. Eu acho uma vergonha, Guilherme. Um povo que está ali não é uma ocupação, é um bairro de São José dos Campos que existe há mais de 100 anos. Nós temos filhos do Banhado, vários que a gente conhece, né? O Ogan, o Fabrício é um deles que nasceu ali. E agora, por conta de interesse, né, que a gente sabe que é imobiliário, porque não adianta vir com conversa fiada, fica tentando criar uma situação. Não sei se você se lembra, mas já teve creche ali, já teve escola, já teve postinho médico.
E o poder público municipal foi fazendo de tudo para criar uma situação difícil para os moradores, sempre querendo falar pelo mau exemplo e esquecendo de que ali moram 800 famílias que têm direito, né, do lugar onde estão e que pode ser regularizado. Eu já peguei a cartilha lá do banhado, dá para ser feita uma regularização certinha, enfim. Estou junto com o Banhado Resiste e toda a luta que eu puder fazer, sendo ou não sendo vereador, eu vou fazer para ajudar os companheiros e as companheiras. E, ô Marcelo, e essa questão da regularização fundiária é um problema que ultrapassa a questão do banhado, né? A gente tem vários outros bairros aí que estão, né, na mesma situação, né? Inclusive denunciar aqui uma coisa que eu vi ontem, que a prefeitura trocou as placas e os nomes das ruas, né, do Capão Grosso, né? Eita. Como, ou seja, se a rua chamava, né, X, agora está chamando Y, fazendo aí uma confusão aí absurda, né, na vida dos trabalhadores. A gente sabe que a serviço de quem, do que está essa política. E eu queria saber como que você vê a situação desses outros bairros também, ô Marcelo. Eu acho que é um projeto. Você sabe que o governo Carlinhos regularizou muitos bairros, né? E a gente tem que dar uma palmatória, né? Isso é menos visto do que fazer asfalto em cima de asfalto que ainda está bom, né? Porque hoje o que você vê é uma obra em cada canto da cidade, mas depois que passar a eleição, as que tiver pela metade não são terminadas, né? E regularização fundiária é importante para o proprietário do imóvel, né, para ter a sua situação regularizada, e a cidade também ganha com impostos, ganha com mais, como é que se diz, regiões abrangidas na questão da varrição, do quadro da cidade, né, porque aquela parte que não é regularizada é como não pertencesse à cidade. Pertence, mas eu estou falando juridicamente. Então é importante que seja feito. E eu acho que é um trabalho que, mesmo que não é muito visto, tem que ser um projeto e que o próximo governo faça ele paulatinamente e aonde não tiver condição de fazer, que crie outras opções, né? Mas opções que sejam coerentes e com a anuência do morador, né? Porque as opções que deram para o pessoal do banhado é um absurdo. O cara quer tirar o carro do banhado ali para mandar ele a 15 quilômetros do centro da cidade. Quer dizer, não tem condições, né? Ah, quer pagar um aluguel, um ajuda aluguel de R$ 700. Você não paga aluguel em lugar nenhum, praticamente. Quer dizer, eu moro ali no centro da cidade. Você acha que eu vou querer sair do centro da cidade? A menos que a proposta seja muito boa. Aí eu vou pensar. Agora, sabe, a ajuda que eles estavam dando não pagava metade do imóvel. Então é complicado, né? Eu acho que tem que continuar a regularização. E, lógico, tem que também ver onde é permitido, onde não é, para a gente poder ter uma análise de solo, essas coisas, tudo importante, né? Não estou falando aqui de construir casa onde amanhã ou depois possa cair ou possa ceder. Aí já também não adianta, tem que ver o que é certo, né? Para que o morador tenha segurança também. E Marcelo, você falou aí do Carlinhos, né? Por que o Carlinhos não conseguiu regularizar o banhado, na sua opinião? Ah, cara, essa resposta eu não sei te dar. Eu sei que sempre houve muita pressão ali, né? E talvez ele acabou optando por regiões que fossem menos complexas para regularizar. Na minha opinião, ele devia ter feito, devia ter tentado regularizar o banhado. Eu acho que não só essa situação, mas muitas situações, quando estávamos no governo, devíamos ter feito, né? Para não gerar problemas maiores, né? E infelizmente não foram feitas. Mas não sei te dizer agora o porquê, sabe? Certo. E continuando aqui a nossa entrevista, Marcelo, agora fazer mais uma outra pergunta um pouco mais polêmica, né? Se o Marcelo Ribeiro, né, for eleito vereador em São José dos Campos, né? A gente sabe que o salário do vereador, né, é um salário bem mais alto do que qualquer trabalhador recebe, né? E aí eu queria te perguntar assim, se você for eleito, você abdicaria a mão,
né, de parte desse grande salário que o vereador recebe? Cara, eu não posso também dizer isso agora. Eu nem sei quanto ganha também, tá? Para falar que 18 vai mil reais. abdicar de uma parte. Eu acho que os políticos no Brasil, eles têm que ser remunerados para poder fazer seu trabalho. O que eu questiono, Guilherme, são os benefícios, os penduricalhos que tem, entendeu? Porque se fosse só salário, né, cara? Mas sempre tem uma coisa ou outra que agrega valor. Aí você pega um salário que é 18 mil, mas agregando valor vai para 25, por exemplo. Eu acho que isso tinha que terminar. Eu acho que tem que ser feito também uma discussão de revisão. Eu acho que poderia ajustar valores mais plausíveis, né, de acordo com a sociedade mesmo. Eu entendo também que são valores altos, mas é aquele negócio também, né? O político ele tem que ser remunerado para que ele faça também um trabalho todo dia. Como eu fui quando sindicalista, ainda sou, mas estou afastado, o político acho que não é diferente. A gente não trabalha de segunda a sexta, né? Se eu tiver domingo no mercado e um trabalhador me encontrar, ele vai perguntar as coisas, eu vou responder para ele, eu vou ter que ajudar ele. Então a gente trabalha todo dia, dando orientação, defendendo, pegando uma demanda. Então eu acho importante, sim, ter a remuneração. Agora, se você falar, se eu fosse para fazer uma reforma política geral, eu sou a favor. Começar pela cidade, pelo estado, pelo federal, acho que é muito exagerado o que existe hoje e daria sim para a gente poder equalizar um pouco melhor. Inclusive, acho que até o vereador tinha que, lógico, eu estou falando proporcionalmente falando, né? Mas isso é até mais valorizado que um deputado, por exemplo. Não é que tem que ganhar mais, entenda. Eu estou querendo dizer assim, a proporção, porque o trabalho mais é nosso mesmo aqui no dia a dia, na cidade. Eu vejo que o ganho, se é para alguém que está fazendo um trabalho bacana para a população, é merecedor. É o que eu penso. E Marcelo, já que você falou aí, né, do vereador ser mais valorizado do que um deputado, eu queria que você entrasse um pouco, né, sobre isso, que eu achei interessante isso que você acabou de falar. Cara, olha só. Aí eu vou devagar de um ponto que eu nunca fui, tá? Até quando eu chego em algum lugar, o pessoal fala: você está vindo agora, porque vereador só vê a gente de 4 em 4 anos. Eu falo: ó, não é verdade. Primeiro, porque eu nunca fui vereador. Nunca aceitei nenhum cargo público em nenhuma administração, certo? Então, a minha experiência vai ser nova. As ideias que eu quero ter são ideias novas. Agora, eu não tenho a ilusão que eu vou chegar lá, ô Guilherme, e a gente vai mudar tudo. Eu acho que tem que discutir com os colegas para falar sobre essa questão dos abusos. E nós temos que mostrar para o Estado, para o governo federal, né, deputados e senadores, que é possível a gente ter uma visão melhor da população, baseando-se em diminuir certos excessos. Então, eu acho que dá, sim, para começar pela Câmara e mostrar esse modelo para o Estado, né, para o país. Tem uma coisa muito interessante que eu vi em países desenvolvidos, que eu também não quero ser, né, demagogo aqui, mas paulatinamente, de novo, a gente tem que conseguir que o parlamento, o executivo e o judiciário vivam um pouco essa realidade, que são os serviços públicos. Eu acho que é a Finlândia, se não me engano, o deputado ele não pode ter plano de saúde privado, ele não pode ter segurança privada, ele tem que usar o plano de saúde dado pelo Estado. Ah, mas lá não tem plano privado de saúde? Tem, mas se ele for usar, ele tem que abdicar de ser deputado. E isso, para mim, é uma lógica muito interessante, que eu tenho certeza que é muito difícil implementar, mas é uma ideia, que se os nossos políticos utilizassem os serviços públicos, com certeza os serviços seriam melhores, Guilherme. Então não dá para eu cuidar de uma educação boa se os meus filhos estudam em colégios particulares, estudam no exterior, enquanto a educação no país precisa ser melhorada. A minha esposa é professora de português há 30 anos pelo Estado. E nós educamos nossos filhos no ensino público, entende?
Então, eu acho que isso, eu sei que é muita coisa, é que você perguntou, né? Teria que ter um tempinho para a gente Não, explicar pode melhor falar à isso. vontade. Mas eu acho assim, aos poucos os serviços têm que ser usados. Ah, nós temos o SUS na cidade de São José dos Campos. Os vereadores só podem usar o SUS. Ah, mas é um absurdo você atrelar isso. Não, não é absurdo, cara. Imagine se os vereadores só usassem o SUS, como seria o SUS da nossa cidade, entendeu? Agora, é fácil eu usar um convênio particular, e eu não estou dizendo que eu não uso, porque, por exemplo, no caso do meu filho Mateus, eu tive que pagar, tenho que pagar por um tempo convênio para ele, mas por quê? Porque eu não consegui. Ele ficou 45 dias internado no Hospital das Clínicas Sul com problema de pulmão e que não queriam dar um antibiótico para ele que era mais caro, entendeu? Eu tive que ir atrás de advogado, ele chegou a ficar com 25% do pulmão funcionando só e quase morreu. E dependendo de um remédio que o SUS não dava porque era caro, olha que absurdo. E aí você tem que conseguir através de ação, então isso não dá. Agora, tudo bem, saúde é mais, né? Tem educação, tem segurança, sabe? Que a gente precisa ter uma segurança melhor na nossa cidade, e aí no nosso estado, e aí os políticos nossos não olham para isso. Então, por exemplo, eu defendo a classe trabalhadora. Eu entendo onde eu sou encaixado, eu sei que eu pertenço à classe trabalhadora. Mas quando você olha os deputados, já foi feito esse cálculo, não é exatamente esse número, mas porque muda um pouquinho, mas assim, mais de 2/3 dos deputados são empresários. Não, e pouquíssimos são trabalhadores. Aí, quando a gente vai defender uma pauta de trabalhador, a gente não pode ter ilusão que o nosso Congresso vai defender, porque a maioria não é trabalhador. É bancada de bala, é bancada de Bíblia, é bancada de não sei o quê. Então, o povo tem que aprender também a votar com uma consciência de classe, para que a gente chegar lá também e conseguir exigir essas coisas. É uma certa utopia? Talvez seja. Mas, para mim, começando pelo legislativo, que é onde eu quero entrar, tem que diminuir um pouco de benefício, tem que fazer os legisladores utilizar os serviços que eles votam, ainda que seja uma experiência num jeito ou no outro, mas para que a gente tenha câmaras, assembleias e congresso que, de fato, defendam o nosso interesse. Porque se meu filho está estudando na França, eu não tenho interesse nenhum em melhorar a educação no meu país, é o que eu penso. Inclusive, o Marcelo, né? Todo mundo sabe aqui, né? Que acho que até você que eu tenho várias críticas ao Partido dos Trabalhadores e tudo mais. Mas uma coisa que eu né, gostei, que eu vi, né? Foi quando recentemente fui tomar vacina da gripe no SUS, né? Num hospital, num postinho público aí, eu encontrei o Carlinhos, também, né? Daí eu falei, nossa. Enfim. E, ô Marcelo, falando de serviço público, né? Falar um pouco aí da situação dos servidores, né, municipais que acabaram aí de passar, né, por uma reforma da Previdência, né, terrível que atacou muito a condição de vida deles, né? E eu gostaria de saber de você o que você pensa aí dessa reforma da Previdência, né? E como que um mandato seu, por exemplo, poderia ajudar nessa luta? Bom, primeiro tem que acabar de vez, né? Apesar de já ter tido uma decisão lá no Supremo, acho que no Supremo, no TST, não me lembro, tem que acabar com essa questão dos 14% que foi colocado goela abaixo dos servidores, inclusive aposentados, né? Porque tinha gente que tinha um benefício de 3 mil por mês, 3 e pouquinho, que não é um salário tão alto assim, e no outro mês tinha R$ 400 a menos. Isso faz uma diferença para quem está recebendo o benefício. O governo não poderia ter feito isso. Então, primeiro tem que rever essa situação urgente. E também, eu acho assim, outra coisa que nunca se discutiu, não sei porquê, sabe? Eles pegaram uma brecha da época da pandemia e aí não quer pagar o gatilho por servidores também, sabe? Isso sempre foi pago antes, mesmo nos governos de direita, entendeu? Não dá para entender muito como esse governo age, mas, aliás, dá para entender, né? Ele age contra o servidor.
E a gente precisa, né, cara? Eu acabo tendo uma paixão especial pelos servidores, por causa de tudo isso que eu já falei, né? Minha esposa é do Estado, tadinha, trabalhou muitos anos, a gente sabe como é na nossa cidade os serviços e a valorização. Boa parte dos trabalhadores da Urbana, na minha concepção, tinham que ser servidores. É um absurdo, por exemplo, você ter 10 pessoas que são engenheiros de tráfego na cidade e todas as 10 ser da Urbana, não ter nenhum da prefeitura, entendeu? Então, isso eu acho um absurdo. E por que não é da prefeitura? Porque o da prefeitura é um pouco mais valorizado. Dá um exemplo: você pega um pintor que trabalha na prefeitura, ele ganha, sei lá, 3 mil e poucos reais. Você pega um pintor da Urbang e ganha 1.800 reais. Só que a maioria dos serviços de pintura da prefeitura é feito pelo pintor da Urbana. Então, acho que tinha que valorizar o servidor, colocar quem é servidor como servidor, entendeu? E dar para eles, né, ferramentas que possa, de fato, né? Eu vejo, por exemplo, nossa cidade já foi muito melhor na saúde, acho que você sabe disso. Hoje já não é como era antes, hoje está enfrentando um monte de dificuldade. Da mesma forma, só pegando um gancho, que a gente pode ser uma cidade modelo na questão da inclusão, nós devemos ser também uma cidade modelo na questão da educação, por exemplo. Agora vem essa porcaria de discussão de escola cívico-militar. Chegaram a falar que o Chico Triste vai ser uma das escolas cívico-militares. Olha que absurdo, cara. Então, acho que São José está andando para trás. E de uma situação que a gente era pioneiro em muitas coisas. Em tecnologia, continuamos. Mas em educação, estamos diminuindo. Em saúde, estamos diminuindo. Em inclusão, somos muito fracos. Então, assim, para isso funcionar de verdade, tem que ter uma visão certa para o servidor. Tirar essas injustiças que estão sendo feitas com eles, entendeu? É a mesma coisa da reforma trabalhista. Eu não vou dizer que tem que acabar com a reforma, mas tem que rever algumas coisas que estão atrapalhando a vida dos trabalhadores. Hoje você volta a ver trabalhador vivendo em condição análoga à escravidão na nossa cidade, sabe? Em empresas perto de nós. Então é muito complicado isso, porque, desculpa se eu aumentei muita resposta, mas falando exclusivamente do servidor público, a gente tem que ter um valor muito grande por eles são responsáveis para deixar nossa cidade como a cidade modelo do Brasil, e é isso que nós queremos, né? Eu estando na Câmara, você, um aliado dos servidores de São José dos Campos. Ô Marcelo, você falou aí da escola cívico-militar, né, que é inconstitucional e que, né, os vereadores conseguiram aprovar essa proeza aqui em âmbito municipal. E eu queria te perguntar, né, já a gente estava conversando aí de inclusão, né, como que fica a inclusão numa escola cívico-militar, ou se não fica, né, porque parece que desculpa o termo, um imbecil que pensou nesse projeto não, né, sequer estava pouco se lixando para as crianças que têm síndrome, né, T21, né, que é a síndrome de Down, e até mesmo as crianças autistas. Cara, é o que você falou, não pensa, né? Porque eles não estão pensando nisso. Você fazer uma escola cívico-militar, onde você vai ter um monte de regime que tem que ser seguido, e você vai ter dureza na forma de aplicar a conduta dos alunos, sendo que a gente sabe que o que o aluno precisa hoje é de amparo, é de apreço, sabe? É de aconchego. Não precisa criar um monte de regra. E aí, cara, é o que eu já vi, tá? Eu não, sendo franco também, não li todo o projeto. Mas o que eu já vi nos anteriores não tem nada que fale de inclusão. Até porque eles têm a visão que a pessoa com deficiência não tem condições, entendeu? Então, muita gente hoje tem filho com síndrome de Down e o filho não sabe ler e escrever porque um professor falou que eu tenho condição de aprender. E o meu filho, Matheus, sabe ler e escrever. Ele só precisa ser bem orientado para ele aprender, ser um pouco mais estimulado. Em escola cívico-militar, ele vai ser tido como aquele que é um atrasado, entendeu? Não tem nenhuma política para olhar por ele. Então vai ser pior. Ou seja, nós vamos segregar, né? É muito possível que nas escolas cívico-militar não tenha crianças com deficiência, entendeu? Porque aí vai ser a raça ariana das escolas. Olha que absurdo. Desculpa, olha que absurdo.
Entende? Então, assim, eu sou totalmente contra, é um absurdo, é um imbecil, que nem você falou, é isso mesmo. A gente, sabendo que a educação é o ponto principal do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, em vez de olhar para os jovens e para as crianças de um jeito que eles sejam preparados para esse novo mundo que vai vir, cheio de tecnologia, com menos emprego, com um monte de coisa. Agora tem escola obrigando o aluno a não usar o celular porque eles estão perdendo. A minha esposa fala melhor, né? A questão de poder usar a mão para habilidades pequenas, entendeu? É com isso que nós temos que estar preocupados. Eu já li uma pesquisa da Super Interessante dizendo que, se continuar as coisas do jeito que está, pela primeira vez, quem tem mais de 50 vai estar mais ativo e preparado do que um jovem de 16, 17 anos em questão de educação, entendeu? Isso é um absurdo, nós não podemos regredir mais do que a nossa educação já é ruim, sabe? Então, não sei quem pensou nisso, não tem olhos para a inclusão nessa situação, e às vezes, né, agora, desculpa usar seu programa também para falar isso, porque eu fiquei muito chocado com isso, daquele maldito pastor que foi falar que a criança com autismo Down, ela nasce porque a mãe está sendo punida, né, por uma coisa que tenha feito, como se fosse uma coisa do mal, né, cara? Isso é o mais absurdo ainda, né? Quer dizer, duas coisas que não podia acontecer é a religião entrar, né? Como já disse Brizola, o dia que entrar a situação fica pior, e a questão agora cívico-militar. O que os militarismos faziam antes com quem tinha deficiência? Matava. Desculpa, mas é o que eles faziam, certo? Não considerava ali que tinha que ter um tratamento para melhorar. E hoje, tem até um filme, né? Desculpa que eu falo sem parar, mas do soldado lá que ele tem um grau de autismo e ele vai para a guerra, não pega em arma e salva todas as pessoas que ele conseguir salvar. O filme chama até O Último Homem. Então, talvez o trabalho dele, que é baseado numa história real, é muito melhor, porque ao invés de tirar vida, ele tentou salvar vidas, né? E eu, por exemplo, tive que servir obrigado. Aí o sargento todo ano falava para mim: ah, e aí, mudou sua concepção? Eu falava: sargento, o treinamento aqui no Exército é bom, mas se um dia acontecer um problema e vocês me chamarem para uma guerra, para guerrear contra alguém que eu nem conheço, pode me prender, porque eu não vou, entendeu? Então, eu não vou. O treinamento é legal, para a gente se defender aqui, nós precisamos do nosso exército. Mas esse papo, que nem a música, né? Que os velhos arrumam aí para os jovens ir lá morrer por eles, é ruim, hein? Pode me prender que eu não vou. Estou servindo obrigado, porque eles perguntavam se eu queria servir, eu falava não. Na terceira entrevista, o sargento falou: não, mas você vai servir. Aí eu falei para ele: então por que você fica perguntando se eu quero? Se você vai me obrigar? Não tem resposta. Mas é foda. Oh, desculpa. Não, só contar uma pequena história. Quando eu fui servir o exército, eu fazia faculdade em São Paulo, né? E eu logo já cheguei pro cara e falei assim: olha, sou míope, né? Já cheguei falando, tenho problema no joelho e eu estudo fora, né? Então, sem condição de eu, né, servir o exército. Servir. Eu morava em São Paulo, né? Minha família mora aqui, né? Então, eu fui prestar, né, exército aqui, eu falei sem condição, aí depois, no dia seguinte, aí na semana seguinte eu fui dispensado e tudo certo. E Marcelo, né, vamos aí para a parte final daqui na nossa entrevista, né? E uma das coisas que a gente precisa conversar aqui é o projeto que eles querem fazer, né, da privatização do Parque da Cidade. Como que você vê essa questão? Completamente contra também a privatização. Já assinei, já o abaixo assinado, que a gente não aceita, sabe? As coisas que eles estão prometendo, porque eu converso com alguns professores de outras escolas, né? Que foi o assunto que eu falei pouco aqui, que é a cultura, que eu acho importante que a Câmara crie condições para que os profissionais da cultura tenham condições de sobreviver, mas é só porque é uma reunião que eu sei que foi feita com um vereador aí, dizendo que se privatizar, eles vão arrumar o teatro invertido, e aí vai poder ter muito espaço para fazer apresentação, sabe?
Sendo que eles ficaram 4 anos e podia ter arrumado esse teatro, mas não arrumou. E agora, com a privatização, quer dizer, é sempre as mentiras de sempre, é fogo, porque às vezes a população não tem muito esse olhar, né, público, acha que tem que ser tudo privado. E aí, imagina se as rodovias nossas fossem tudo privatizada, como é que eles iam fazer essa ampliação que o governo federal vai fazer agora? Então fica parecendo que é tudo privado, desde que não tem que ter investimento alto, porque se tiver investimento alto, é o governo que tem que fazer. Então, ali foi um investimento da prefeitura, é um lugar que é do povo, o Parque da Cidade. Ser da prefeitura, ser público, não impede em nada. Não é isso que a população tem que saber. Teve agora, como é que chama? Revivendo São Paulo, os eventos que teve agora, né, de cultura, recebeu pessoas lá, eu mesmo fui ver a homenagem ao Rolando Boldrin. Quer dizer, tem toda uma estrutura ali que pode ser usada, pode ganhar dinheiro com feiras, pode cuidar. Agora vai querer passar para o patrimônio privado, para quê? Daqui a um tempo você vai ter que pagar para entrar, daí depois você tem que pagar para fazer tal coisa. No fim, vai encarecer tudo ali, entendeu? Mas não vai ser assim, vai ser aberto. Você sabe como é isso, Guilherme? É conversa para boi dormir. Se privatizar, vai virar uma coisa que visa lucro e visa dinheiro. É assim que funciona. Então, eu sou totalmente contra. Eu não sei como é que estão as ações, né? Mas eu acho que a justiça não pode permitir também que isso aconteça. Enfim, o Parque da Cidade é nosso. É certo. E, Marcelo, você falou que é professor de dança, né? E hoje, São José dos Campos, falta muito essas opções aí gratuitas de lazer, né? De esporte também, de se movimentar, porque não deixa de ser o esporte, né? A dança. E como que você vê essa questão, né? Cara, eu vejo que o governo federal teve várias iniciativas aí para tentar segurar as condições do povo da cultura na questão da pandemia para cá. Eu mesmo fui prejudicado, porque eu fiz um projeto, aí a prefeitura não aprovou e acabei não recebendo benefício nenhum. Na época, nós tínhamos 2 salas ali perto da Torre Veículos. Eu tive que entregar uma sala e pagar 50% do aluguel da outra, porque o proprietário aceitou. Muitos amigos meus eu vi fechando as portas. Quem vivia de cantar em bar, fazer essas coisas, teve de uma hora para outra viver sem renda nenhuma. Eu vejo que nós temos uma fundação cultural que é muito importante para a nossa cidade, mas que cada dia mais está depreciada também. E eu penso que, de novo, Guilherme, como esse mundo meu é o mundo do trabalho, do qual eu convivi muitos anos, ou a gente arregaça as mangas para criar novos postos de trabalho, novas opções, ou nós vamos sempre ficar chorando a falta do emprego, entendeu? Porque não adianta, cara. A tecnologia vai mudar a nossa vida, gostando ou não. Já, na verdade, já está mudando, né? O que a gente tem que fazer, então? Projetos públicos, políticas públicas que alcancem esses profissionais, que eles consigam, através da cultura, da arte, ter um ganho para sobreviver. Eu já fiz, por exemplo, em governos anteriores, tango na praça, forró na praça, coisa que era aberta para a população, mas que você usa as academias pagando um pouquinho para cada profissional estar ali trabalhando, entendeu? O próprio espaço que eu tenho no Motorama pode ser aberto também. É lógico que a prefeitura pode fazer projeto comigo, mas não. Eles não fazem, entende? Vive sempre dentro de uma, vamos dizer assim, cultura de editais, que é isso que eu quero ajudar também, estando na Câmara, porque às vezes a pessoa ela quer concorrer a alguma coisa, mas ela não tem conhecimento técnico, não sabe a documentação que precisa. Não sei se você sabe, mas todos os anos a Fundação Cultural, através da LIF, devolve dinheiro para a prefeitura que não foi usado, entendeu? Essa lei Paulo Gustavo agora também, se a prefeitura não fizer direito os processos, vai ser devolvido o dinheiro. Então eu fico pensando, companheiro meu que trabalha dando aula de capoeira, passando dificuldade, tendo que dar aula em espaço aberto emprestado, poderia ser um que estaria incluso nesses projetos e a prefeitura devolvendo o dinheiro, sabe, cara? Então isso é um absurdo. Nós temos que ter um olhar para a cultura e, como você falou, que engloba tudo.
É esporte, é dança, é luta, é atividade física, entendeu? Para que a gente possa não só ampliar os serviços para a comunidade, porque também você fala assim, até uma casa do idoso, o cara pode ir lá. Não é só isso que eu estou falando, Guilherme. É absorver os profissionais para que eles tenham condições de ter trabalho e renda para sobreviver. Que não possa, o cara, nem uma vez a prefeitura queria que eu trabalhasse para ela e queria pagar R$ 8 na hora a aula. Eu falei, isso é absurdo. Eu vou dar 10 horas de aula para pagar R$ 80, vocês não têm juízo, entendeu? Aí eu fui para um projeto do Estado que pagava R$ 30 hora a aula. Aí eu peguei as aulas do Estado. Dei aula em Jambeiro, dei aula em Caçapava, mas eu falo assim, por que a nossa prefeitura não tem essa visão de uma forma que o profissional consiga sobreviver, porque ele ganhar e não, sabe? Parece que toda hora, vou dizer para você, espero que os meus amigos da cultura entendam a minha frase, mas parece que toda hora nós temos que ficar mendigando alguma ajuda, alguma coisa da prefeitura, sendo que tem gente boa na música, boa na arte cênica, boa na dança, e que não consegue entrar em projeto, cara. Isso é um absurdo. Certo, agora para a gente finalizar aqui, né, ô Marcelo, a nossa entrevista, você no começo do nosso papo, você falou aí de uma candidatura que combate o racismo, né? Como que você vê esse tema aqui em São José dos Campos? E o que você pode fazer nesse combate? Cara, essa é uma bandeira que eu estou junto com o pessoal, inclusive eu participo da CONEM, que é uma conferência nacional de entidades negras. Aqui em São José dos Campos, eu estou junto com a Lúcia e com o Fabrício montando a IPCAFRO, que é o Instituto do Negro, que vai obrigar as escolas a aplicarem a Lei 10.639. Já é lei, já tem que fazer, só que você não consegue meios para conseguir isso acontecer, e hoje quase não existe nem escola estadual nem municipal, certo? Que, de novo, né, o que vai salvar o nosso mundo é a educação, só pode ser. Se você não colocar desde o jovem que eles têm que se livrar de qualquer tipo de preconceito, porque para o adulto já é difícil. Então, a primeira coisa é você instruir o jovem, instruir a criança, desde 10.639 veio para isso. Agora, nós temos racismo estrutural, você sabe disso. E aí a gente já nasce e cresce com aquilo, então, também através de ações que sejam feitas de verdade, porque, de novo, falar que São José não faz nenhuma ação, criou um lugar ali perto do Monte Castelo, que vai atender, né, as demandas do povo negro, mas onde eu não vejo a gente ser chamado para atividades, entendeu? Fica muito partidário. E aí não adianta, Guilherme, isso tem que ser um pouco além de partido, de lado, sabe? A gente tem que extirpar cada vez mais as raízes do racismo que a gente carrega. Então, vou trabalhar para isso. Eu acho que é importante, de novo, né? Estamos falando da nossa cidade. Então, na nossa cidade, a gente tem que evitar esse tipo de coisa. A revolta que eu e o meu povo sente é o que a gente fala sempre em todo lugar, né, cara? Eu não estava ali, eu amo o presidente Lula, mas eu não estava ali no evento, não tinha várias pessoas ali do BNDES, da CCR, ministro tal, ministro tal. A pergunta é, quantos negros tinham lá no palco? Nenhum. Quantas mulheres tinha? Uma. Então, assim, por mais que a gente fale, a realidade é nua e crua, ela está aí. Nosso país não foi feito para aceitar isso. De novo, fica parecendo que nós não temos negros capazes de ser ministro de planejamento, ministro da economia, ou presidente de uma companhia, para ter lugar de destaque, né? Só olha o nosso Supremo hoje. Quantos negros tem? Entendeu? Você olha nossos deputados estaduais, você olha a nossa cidade hoje, olha a nossa Câmara. Nós temos dois negros que não discutem nada disso que nós estamos falando agora. Inclusive, algum está bem embranquecido ali dentro da Câmara porque ele quer se sentir branco, entendeu? E as nossas pautas eles não defendem. Então, cara, esse talvez seja o trabalho mais árduo para fazer, mas que eu me disponho, junto com a comunidade, junto com as associações,
em trabalhar para que, de fato, o negro tenha seu espaço, as mulheres negras tenham seu espaço e que a gente possa, né, sonhar com uma cidade menos racista, menos dividida, sabe? Onde as pessoas tenham posição de destaque, né? É o que eu penso. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Marcelo. Gostei aqui do nosso papo, sempre bom recebê-lo aqui no nosso canal. E passo a palavra aí para ele fazer suas considerações finais. Guilherme, falando em consideração, quero agradecer a que você sempre teve por mim em todas as campanhas, me dando espaço para falar. Esse é um espaço excelente, por isso que eu perguntei para você se depois eu tenho ele gravado para mim, porque eu acabei falando de quase tudo aí do que a gente defende, né, e quer fazer. Isso é importante. É importante essa forma que você tem de demonstrar, né, as qualidades e apertar todos que você entrevista, porque sempre tem uma pergunta meio difícil. E eu agradeço, porque a gente tem que ser autêntico mesmo, a gente tem que falar o que a gente sente do coração. E obrigado pela chance, obrigado a todos aí que acompanharam e que venham assistir aí a essa entrevista. Acho que foi bem bacana. Muito obrigado. Então, maravilha. Então, mais uma vez aqui agradecendo ao Marcelo, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias, programas que nós realizamos aqui no nosso podcast. E também siga a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e no Quai. E quem puder, colabore aqui com o nosso Pix 385-007-028-00 CPF. Então é isso aí, pessoal. A programação continua. Um forte abraço e fui!